Olá pessoal, selecionei algumas questões aqui para a gente fazer e comentar um pouco sobre elas, né? Hoje iremos falar sobre, então, algumas questões sobre teoria geral dos direitos fundamentais, tá? Que cai muito em concurso público, tá? Então, começando, vamos ter a questão número 1. É da banca IBAD, tá? 2022, para oficial de justiça estadual. Então, primeiramente, no que tange aos direitos e deveres individuais e coletivos, a alternativa correta é: as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata, tá? Aplicação imediata. Aqui a gente percebe que a alternativa ela está correta, consoante ao artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição, ele vai falar assim, né? As normas definidoras de direitos e garantias fundamentais vão ter aqui aplicação imediata, tá? Então, já de cara, temos aqui a nossa alternativa correta, né? Mas vamos ver as próximas alternativas, né? Quais são os erros das próximas alternativas. Então, letra B. Os direitos e garantias expressos na Constituição Federal excluem os outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Então aqui, já de cara, a gente tem um erro, que é esse fato de dizer que exclui outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, né, a nossa Constituição. Lá no artigo 5º, parágrafo 2º da nossa Constituição, tem que os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem, tá? Não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios, né? Então, todo o texto está correto, porém, somente essa parte vai estar incorreta, né? No caso aqui é não excluem outros decorrentes, tá? Então, aqui a letra B está errada. Letra C. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, tá? Sobre direitos humanos que forem, então, aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, 2/3 dos votos dos respectivos membros serão equivalentes às emendas constitucionais, né? Então, vamos ver. Toda essa assertiva, ela está correta, porém, existe um erro aqui nela, que é a questão do 2/3, tá? O quórum de aprovação desses tratados internacionais sobre direitos humanos para que eles sejam equivalentes às emendas constitucionais está errado. Aqui o quórum ele será de 3/5. Isso está descrito lá no artigo 5º. Deixa eu colocar aqui. Artigo 5º, parágrafo 3º da nossa Constituição, que vai dizer, né, todo esse contexto, né, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5, tá? Por 3/5 dos votos dos respectivos membros serão, então, equivalentes às emendas constitucionais, tá? Então, a letra C também a gente já achou o erro. Letra D. O civilmente identificado será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei, tá? Então, aqui a gente tem que o civilmente ele será identificado. O civilmente identificado, ele não será, tá? Ele não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. Então, o artigo que fala sobre essa questão é no artigo 5º, inciso 58, tá? 58 da nossa Constituição. Vai falar, o civilmente identificado, ele não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei, tá, pessoal? Então, seguindo, a última letra vai falar o seguinte: a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático constitui crime afiançável e prescritível. Neste caso, a gente tem aqui
a seguinte questão, né? Constitui crime afiançável e prescritível. Aqui vai estar o erro, né, dessa alternativa. É um crime inafiançável e também um crime imprescritível, como consta lá do nosso artigo 5º, inciso 44, tá? 44 da nossa Constituição. Artigo 5º, inciso 44. Constitui crime inafiançável e também imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Então, a gente tem aqui, né, finalizando só para repetir a letra A como a correta. Antes da gente passar, né, para a próxima questão, tem uma observação interessante em relação a essa questão na letra A, que ele vai falar sobre tem aplicação imediata, tá? Então, por muitas vezes, a doutrina ela coloca esse termo aplicação, tá, como sendo aqui diferente de aplicabilidade, tá? Em alguns concursos, você pode notar que algumas bancas elas podem colocar aplicabilidade às vezes como sinônimo de aplicação, o que isso não é verdade, tá, pessoal? Aplicação e aplicabilidade vão ser diferentes, tá? Então, vou colocar aqui aplicação é diferente de aplicabilidade, tá? É diferente de aplicabilidade. O que acontece? A aplicabilidade ela vai ser a capacidade da norma de produzir efeitos. Isso está ligado intrinsecamente à questão da eficácia das normas, né? A eficácia das normas constitucionais, no qual a gente vai ter a eficácia plena, eficácia contida, eficácia limitada. Então, a aplicabilidade das normas está ligada à sua capacidade de produzir efeitos. Já a aplicação da norma, tá? A aplicação, ela vai ser o seguinte, é o dever do Estado de implementar o direito fundamental ali previsto e o exercício deste direito. Então, por isso que a gente fala que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais, elas vão ter aqui aplicação, tá? Aplicação e não aplicabilidade. Aplicação imediata. Por quê? É o dever do Estado de implementar o direito fundamental ali previsto, né? O exercício daquele direito, tá? Imagina se fosse aplicabilidade. A gente sabe que dentro da aplicabilidade vão ter normas que não vão ter uma aplicação imediata. É necessário que exista uma norma infraconstitucional, né? O caso das normas de aplicabilidade limitada, elas vão ter aqui uma norma infraconstitucional para que elas produzam efeitos, né? Para que possam produzir todos os seus efeitos. Então, por isso que chama aqui aplicação imediata, tá? Então, vamos seguindo para a próxima questão. Bom, então passando para a questão número 2, vamos ter aqui uma questão da CESP-CEBRASP de 2022 para o concurso de técnico em perícia, tá? Área geral. Então, número 2, considerando o disposto na Constituição e também a jurisprudência do STF e tribunais superiores, julgue os itens subsequentes. 1. Tendo sido assegurado o direito de resposta, tá? Direito de resposta proporcional ao agravo sofrido por pessoa ofendido, aqui afasta-se o direito de indenização por dano material, moral ou à imagem. Essa assertiva ela vai estar incorreta pelo fato de dizer que afasta-se o direito de indenização por dano material, moral ou à imagem. A nossa Constituição, lá no seu artigo 5º, no inciso 5, vai dizer o seguinte, que é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Tá? Então, essa daqui já está errada, né? Já está falsa essa assertiva. Indo para a assertiva número 2, vai dizer o seguinte, inclui-se no dever de proteger a vida a obrigação do poder público de
resguardar a integridade dos presos que se encontram sob sua tutela ou custódia. Na nossa Constituição, lá no artigo 5º, no artigo 5º, no inciso 49, tá? 49, da nossa Constituição, vai dizer o seguinte: é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. Conclui-se, então, que esse dever de proteger a vida é, sim, uma obrigação do poder público e também, né, de resguardar a integridade dos presos que se encontram sob sua tutela ou sua custódia, tá? Então, essa alternativa é correta. Passando para a afirmação número 3, vai dizer o seguinte: o princípio constitucional da publicidade, ela autoriza que dados sobre óbitos relacionados a ocorrências policiais sejam disponibilizados a órgãos de imprensa jornalística, tá? Então, em relação ao princípio da publicidade, né? O princípio constitucional da publicidade. A gente tem no nosso artigo 5º, inciso 14, que vai dizer o seguinte, que é assegurado a todos o acesso à informação e também é resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. Bom, juntamente a esse artigo da nossa Constituição, vamos ter também uma decisão do STJ, no qual fala exatamente sobre essa questão, que é a questão do veículo de imprensa jornalística possui aqui o direito líquido e certo de obter dados públicos sobre óbitos relacionados a ocorrências policiais, tá? Então, isso é uma decisão do STJ, segunda turma, tá? Então, a gente tem isso daqui como sendo uma assertiva verdadeira, tá? Então, a gente tem que meio que interpretar essa parte da publicidade em relação a essa parte de publicidade, né, como uma característica mais ampla, né, mais extensiva. É claro que vão existir exceções, porém, dado a esse tema aqui que fala sobre essa questão das ocorrências policiais, a gente tem que, neste caso, foi decidido pelo STJ que sim, pode haver essa disponibilidade aos órgãos de imprensa sobre os óbitos, tá? Seguindo, vamos ter o item 4, que vai falar o seguinte: a prática de racismo constitui crime inafiançável e também prescritível no prazo de 30 anos, sujeitando-se o autor do fato à pena de reclusão nos termos da lei. Então, pessoal, essa parte aqui a gente já consegue identificar com bastante clareza essa parte do crime de racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, tá? Imprescritível, não é prescritível, tá? Isso vai estar disposto lá no artigo 5º, inciso 42, tá? 42 da nossa Constituição. Vai dizer que a prática de racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena, então, de reclusão nos termos da lei, tá? Então, vamos ver as alternativas aqui. Estão certos apenas os itens, e vão estar certos apenas os itens 2 e 3, tá? Então, 1 e 2, 1 e 3, 1 e 4, 1 e 2 é a nossa alternativa correta, né? 3 e 4. Então, pessoal, olhando aqui, só por a gente ter essa parte, né, tirando essa questão número 1 aqui, a gente já percebe que a gente já poderia ter riscado, né, praticamente 3 alternativas, sobrando somente a D e a I, né? Bom, avançando para a próxima questão. Questão número 3. Vamos ser da banca FGV 2022, Ministério Público Estadual de Santa Catarina, né, auxiliar do Ministério Público. Então vamos ter aí Jean, cidadão francês que há muito tempo, né, há muito residia no território brasileiro, constatou que o rio XX, com nascente no município vizinho, estava sendo degradado em razão de despejo
em razão de despejo de resíduos sólidos realizado por uma indústria clandestina. Resíduos sólidos realizados então por uma indústria clandestina. E resignado com essa situação, procurou um advogado e solicitou que ele fosse informado como deveria então proceder, considerando o fato de ser estrangeiro, tá? O fato de ser estrangeiro, para que pudesse então manejar ação constitucional cabível, de modo a buscar a reparação de danos causados ao meio ambiente. Reparação de danos causados ao meio ambiente. O advogado então respondeu corretamente que Jean deveria. Né? Antes da gente ir para as alternativas, a gente tem que traçar alguns pontos aqui. Pelo enunciado do texto, podemos deduzir que o instrumento cabível, né, a ação constitucional cabível, ela vai ser ação popular, né? Para trazer essa reparação, né, para buscar essa reparação dos danos causados ao meio ambiente. Né? A gente pode deduzir que seja a ação popular. Então, a ação popular ela está prevista lá na nossa Constituição. Deixa eu colocar aqui. Ação popular, lá no artigo 5º, no inciso 73 da nossa Constituição. 73 da nossa Constituição. Vai estar lá: qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular, que visa, então, anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de Estado partícipe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico-cultural, tá? Histórico e cultural, ficando o autor salvo, comprovado má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência, tá? Sabendo que a ação, tá, dessa questão é uma ação popular, um requisito para que você possa, então, manejar uma ação popular, o requisito principal é ser cidadão, tá? Ser cidadão. E para você ter essa característica de cidadão, o que é necessário, né? Qual que é o requisito para ser cidadão? É o alistamento eleitoral, tá? Alistamento eleitoral. Alistamento eleitoral, tá? Nesse caso, a gente tem que não podem se alistar eleitoralmente os estrangeiros e durante também o período do serviço militar obrigatório, os conscritos, tá? Lá no artigo 14 da nossa Constituição, parágrafo 2º. Então, vamos ter lá quem não pode se alistar, tá? Então, dito isso, vamos ver aqui um pouco sobre as nossas alternativas. Então, letra A. Se naturalizar brasileiro, o que importaria, então, na aquisição dos direitos políticos, conferindo-lhe legitimidade para ajuizar a ação constitucional cabível, tá? Neste caso, somente o fato, tá? Somente o fato dele se naturalizar brasileiro não vai fazer com que automaticamente ele tenha aqui a aquisição dos direitos políticos. Como falamos anteriormente, para você se tornar cidadão, é necessário que você aliste-se eleitoralmente, né? Então, dentro disso, não vai fazer com que ele adquira aqui os direitos políticos. Ele precisa primeiro se alistar, tá? Então, não vai conferir legitimidade para ele ajuizar a ação constitucional cabível, fazendo com que essa alternativa ela esteja errada. Alternativa B. Se naturalizar brasileiro e promover o seu alistamento eleitoral. Requisitos para que possa ajuizar a ação constitucional cabível. Então, perfeito, né? Ele vai se naturalizar brasileiro e depois vai promover o alistamento eleitoral, que é um requisito, então, para que ele possa ajuizar a ação constitucional cabível, né? A ação popular, tá? Que a gente viu agora, ele precisa ser cidadão. Então, a gente tem a nossa alternativa correta aqui, tá?
Mas vamos à frente aí, analisar mais as outras alternativas. Ajuizar a ação constitucional cabível, pois o estrangeiro residente no território nacional possui direitos fundamentais idênticos ao brasileiro. Bom, o que a gente falou no comecinho da questão, né? Dos requisitos necessários para você fazer o manejo da ação constitucional cabível, que é a ação popular, é você ser cidadão, tá? Você ser cidadão. Então, nesse caso, o estrangeiro residente no território, por mais que ele possua direitos fundamentais idênticos aos brasileiros, existem alguns casos de exceções, tá? Que é essa parte do você não poder se alistar eleitoralmente. Isso só cabe aos brasileiros naturalizados e também aos brasileiros natos, tá, pessoal? Então, essa parte ele não vai conseguir ajuizar a ação constitucional cabível, pois ele é estrangeiro e só cabe aos cidadãos brasileiros e brasileiros naturalizados, tá? Brasileiros natos e naturalizados. Letra D. Ajuizar a ação constitucional cabível ao alcance da pessoa humana, independentemente de sua nacionalidade e também da fruição dos seus direitos políticos. A letra D, ela vai cair na mesma justificativa da letra C, né? Ele a pessoa ela vai ter, sim, direitos fundamentais aqui dentro do país, sendo estrangeiro, residente ou não residente, tá? Só colocar esse parênteses. Porém, existem questões que são específicas, tá? Específicas que um estrangeiro ele não pode ter acesso. Uma delas é essa questão dos direitos políticos, no qual é necessário ter para que você possa, então, manejar a ação popular, tá? Então, a letra D, ela está errada. E a letra E, promover o seu alistamento eleitoral, o que iria conferir legitimidade para ajuizar a ação constitucional cabível. Bom, estaria tudo correto se, primeiramente, ele se naturalizasse brasileiro. Então, somente promover o seu alistamento eleitoral, como vimos lá no artigo 14, parágrafo 2º, como falamos aqui em cima, né, antes de começar a nossa questão, falamos que eles não podem, tá? Eles não podem se alistar eleitoralmente, os estrangeiros e os conscritos, tá? Então, não pode promover o seu alistamento eleitoral. Com reflexo a isso, ele não terá legitimidade para ajuizar a ação constitucional cabível, tá, pessoal? Tornando essa alternativa errada. Bom, pessoal, seguindo, questão número 4. Da CESP também, 2022, da Defensoria Pública do Estado, Distrito Federal, analista, tá? Bom, no que se refere à aplicabilidade das normas constitucionais e também aos direitos e garantias fundamentais, julgue o item a seguir. Os direitos fundamentais, ele caracterizam-se por seu caráter absoluto, tá? Caráter absoluto. Característica que permanece mesmo havendo eventuais colisões entre eles, tá? Então, primeiramente, a gente tem que analisar a colisão entre os direitos fundamentais. Se eles possuem caráter absoluto e eles colidem, o que acontece se ambos têm um caráter absoluto? Se nenhum se relativizar, né? Se nenhum se sobrepor ao outro, no caso concreto, né? Se eles dois têm um caráter absoluto, vamos dizer que eles se chocam, todos os dois, eles somem, né? E não é isso que acontece. Uma das características dos direitos fundamentais é a relatividade, tá? Relatividade, tá? A relatividade e não a de caráter absoluto. Eles não são absolutos, tá? Então, com essa característica de relatividade, como não há uma hierarquia entre os direitos constitucionais, não há o que se falar em direitos fundamentais absolutos, pois um direito fundamental sempre pode sofrer limitações ou então restrições por outros direitos fundamentais, sem que um aniquile o outro do ordenamento jurídico, tá? Assim, os direitos fundamentais eles são relativos e não absolutos, mas tente prestar atenção nesse ponto de que a gente fala de sofrer limitações ou restrições
em um caráter mais concreto, e não de você chegar e aprovar uma emenda constitucional, por exemplo, limitando ou trazendo restrições a esses direitos fundamentais, tá? Eles não podem sofrer um retrocesso, tá? Eles não podem sofrer um retrocesso. Então, a nossa alternativa aqui ela está errada, tá? Errada. Porque os direitos fundamentais, eles vão ter um caráter relativo e não absoluto, tá, pessoal? Bom, a gente vai ficar por aqui, pessoal, para não ficar muito cansativo e muito extenso o vídeo, mas eu estarei trazendo mais questões comentadas nos próximos vídeos, tá? Até mais, tchau!